Bom dia, bom dia. Conexão caiu, né? Como eu disse, a trabalho em hotéis, às vezes a rede de Wi-Fi não são tão boas e derruba a conexão. Porém, se cair de novo, a gente grava um outro dia. Se Deus permitir, será gravado agora. Olha só, temos um assunto muito interessante a dizer, porque existe uma doença chamada TOC. TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que têm TOC. E a maioria das coisas que causam o toque, uma das variantes que causam o toque, é justamente a religião. E nós iremos mostrar hoje, segundo as palavras de Jesus que está em Mateus 15. Então alguns fariseus e mestres da Torá de Jerusalém foram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Eles não realizam o lavar de mãos antes de comer. Ele respondeu: e por que vocês transgridem a ordem de Deus por causa da sua tradição? Porque Deus disse: honra seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, eles não estão mais obrigados a honrar seu pai e sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam tradição, religião, religiosidade, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. É o que muitos pastores fazem. Hipócritas, Jesus dizem para esses. Isaías estava certo a profetizar sobre vocês. Deixa eu virar aqui o texto. A profetizar sobre vocês. O que ele vai profetizar? Essas pessoas me honram com seus lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homem, como se fossem minhas. Essas pessoas me honram com lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens, como se fossem minhas. Então ele chamou a multidão para junto de si e disse: ouçam e entendam isso. O que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas o que sai da sua boca é o que torna impura. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: você sabe que os fariseus ficaram ofendidos por causa disso do que você disse, não sabe? E ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão a um buraco. Pois bem, meus queridos, olha só o que temos a dizer para você hoje. O que é toque? Toque é o transtorno obsessivo compulsivo. É aquela pessoa que fecha uma porta e ela tem que ir lá e fechar 2, 3 vezes a porta. Ela tem toque, ela tem obsessão porque ela acha que a porta não está fechada. Aqui está acontecendo algo muito interessante nesse texto. Os discípulos de Jesus foram comer com Jesus e os fariseus estavam de olhos nele. Só que os discípulos dos fariseus, eles lavavam as mãos até os cotovelos para comerem as comidas dos pratos. E os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, não lavavam as mãos. E os fariseus interrogaram Jesus: por que vocês anulam, os teus discípulos anulam a regra da tradição? Ou seja, você que muitas vezes não vive a regra da religião, porque a religião é uma cartilha desgraçada de regras que submetem você a um transtorno compulsivo, a um transtorno obsessivo e compulsivo, você muitas vezes é chamado de violador de regra, de rebeldia, quando na realidade não, você só vive o evangelho e você já é livre disso. Aí Jesus respondeu o seguinte: e por que vocês também anulam a tradição de vocês quando pegam um dinheirinho que é para ajudar seu pai e a sua mãe, e vocês falam para os seus pais e sua mãe: não, isso aqui para dar para a obra de Deus, para Deus, e aí vocês falam que elas estão isentas de ajuda, quando na realidade Deus disse para honrar o seu pai e a sua mãe. Então Jesus dá uma dura resposta para aqueles fariseus, né? E aí, o que acontece? Jesus fala o seguinte: olha, vocês seguem regras de homens. É regra de homens que vocês estão seguindo. O evangelho não é assim.
A mulher diz, eu não vou cortar o meu cabelo, porque se crescer um pouquinho, não vou cortar meu cabelo. Aí você, o que é um toque? Aí eu não posso faltar na igreja hoje, porque se eu faltar, parece que a semana vai ser longa. Eu também já vivi assim, eu já fui assim também. Hoje estou liberto disso, graças a Deus. A semana foi longa. E você tem que ir no próximo culto, porque na realidade o que você pensa que é Deus é toque na sua alma. É um transtorno obsessivo, compulsivo que a religião, essa indústria de Satanás plantou dentro das suas mentes. São pastores dizendo em épocas de natais, de ano novo, de aniversários ou alguma coisa. Não, você tem que deixar a sua família em casa e vir para a igreja. Você tem que deixar a sua família em casa e vir ouvir a palavra de Deus, quando na realidade Jesus vivia um evangelho nas ruas, nas mesas dos publicanos, nas mesas dos beberrões, na mesa dos cobradores de impostos. Jesus vivia ao contrário. Ora, se eu sou discípulo dele, eu tenho que ser livre. Se você é discípulo do evangelho de Cristo, você tem que ser livre. Aí você fala, eu não fui na escola dominical hoje, ou eu não fui no culto hoje à noite. Eu estou em falta para com Deus. Não, meu querido, o que você está alimentando é um toque. Você está sofrendo de transtorno obsessivo compulsivo. Você é um cara obsessivo pela religião. Você é um cara compulsivo pela religião. E se você não for lá comer as migalhas que cai da religião, você não vai se sentir bem, você não vai se sentir satisfeito. É uma droga, é uma cocaína, é uma maconha, é um crack que você se viciou. Se você não respirar aquele vício e não alimentar aquele vício dioturnamente ou semanalmente, indo às igrejas, se eu faltei, então você fica com overdose espiritual, você fica em ataque de epilepsia, você fica em crise de abstinência, quando na realidade isso é tudo regra de homens. Tudo isso é regra de homens. Então, por favor, que você seja curado hoje desse transtorno obsessivo compulsivo da religião. Viva o evangelho, coma a palavra de Deus, leia a palavra, o Novo Testamento principalmente. Não que você não possa ler outros, claro que pode, mas sempre tendo Jesus como a chave hermenêutica de todo o texto. Jesus era um ser livre, Jesus era um cara livre, conversava com todos, não seguia regras de homens. Aí você vai para a religião, onde o transtorno compulsivo é muito grande, e eles fazem um transtorno na sua mente. A primeira coisa que a religião faz, tirar o teu cérebro, tirar o poder pensante do seu ser. Você passa a ser agora uma marionete, você passa a ser agora uma vaquinha de presépio. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Você está entendendo? Você não pode ter mais os seus próprios pensamentos. Se você bebe um vinhozinho com a sua família, é pecado. Jesus bebia vinho, olha só que contradição. Se você sai com alguém, com um amigo que não é crente, você está andando em rodas de escarnecedores. Não é bem isso, querido. Jesus andava com aqueles que queriam se aproximar dele e Jesus ia até eles também. Você está entendendo? Porque o evangelho é um evangelho que agasalha as pessoas, seja quem for o próximo, seja ele gay, seja homossexual, seja ele mal pagador, seja ele quem for. O evangelho, ele agasalha essas pessoas. Eu não devo praticar suas obras, mas eu devo abraçá-los com todo amor e carinho e eles verem a diferença em mim. E aí, você sofre de transtorno obsessivo compulsivo da religião? Você também é assim? Ai meu Deus, eu não fui na igreja hoje, o meu pastor vai ficar bravo comigo. Eu estou me sentindo em falta para com Deus. Que Deus? O Deus da religião nem Deus é. O Deus da religião é Satanás. E muita gente está chamando Satanás de Deus. E Satanás está se alimentando dessas adorações. E nós lemos o texto. Vocês me adoram com a boca, mas o coração está longe. Jesus está longe de tudo isso, meu querido. Jesus está longe dessas porcarias, dessas lavagens cerebrais. Jesus não está nisso. Jesus está nos evangelhos. Agora, se você quer viver o evangelho e você quer se alimentar de Deus, leia a palavra de Deus e que nessa manhã você seja curado desse transtorno obsessivo compulsivo da religião na sua vida, tá bom? Que não. Aí os discípulos chegou em Jesus e falou assim: olha, os fariseus ficaram bravos com o que o Senhor disse. Aí Jesus respondeu o seguinte:
Olha, toda planta que não foi plantada pelo meu pai, toda planta que não foi plantada pelo meu pai, será arrancada pela raiz. Eu tenho certeza que esse vídeo vai causar, tenho certeza que esse vídeo as pessoas vão ficar bravas comigo. Fernando tá louco, Fernando não sei o quê. Não, eu só falo o que Jesus fala, eu vivo o que Jesus vive, pelo menos tento. Não sou um cara. Não sou um cara que aluga o meu cérebro para a indústria religiosa. Não, embora siga uma religião, tenha a minha, mas eu vivo o evangelho. Eu não vivo a religião, eu vivo o evangelho. Que você possa viver o evangelho. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.